Boa tarde, bom dia e boa noite. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a esse nosso programa Nossa Evolução. Estamos aqui no episódio 8, né? Já temos 9 vídeos aí dessa série, deste programa chamado Nossa Evolução. Desde o começo, começamos a tratar como é o nosso processo evolutivo, como espírito ou como consciência, que consciência é um termo mais científico do que propriamente espírita. E começamos a tratar desde da desativação deste corpo físico, que seria o desencarne, né, ou a dessoma, como é esse período, a primeira e segunda morte, como é que a gente se porta, o nosso retorno à vida física, através da ativação de um novo corpo físico. Vimos como os desafios da consciência na infância, na adolescência e na maturidade, né? Ou adultidade ou fase de maturação do corpo físico e o que é maturidade da nossa personalidade, ou quando estamos mais aptos a desempenhar a nossa programação existencial, nossas pequenas missões e atuar na vida de uma forma muito mais satisfatória. Então, esse episódio 8, o tema de hoje é programação existencial. Programação existencial é algo natural, né? Todos nós que, com o passar do tempo e dos processos evolutivos, e que, com a medida que vamos encarnando, desencarnando, aprendendo e nos tornando lúcido, conscientes dos bastidores da vida, nós também passamos a compor ou a integrar as equipes espirituais que programam as nossas existências. E sendo mestres, né, em viver, encarnar, desencarnar e reencarnar, nós adquirimos habilidades, conhecimento e muitas vezes encarnamos com alguns propósitos. Então, estes propósitos fazem parte da nossa programação existencial. Então, a programação existencial é você minimamente se programar para desempenhar missões específicas na dimensão física. Então, a gente faz uma preparação na dimensão espiritual. E aqui é interessante nós também pensarmos sobre alguns termos. Por exemplo, o que é uma complexis, né? Complexis seria uma completude, né, da nossa programação existencial. Quando você se sente completo, quando você chega na fase da maturidade, né, da personalidade humana, que já é no finzinho da nossa vida, e você tem uma vida plenamente satisfeita, você tem uma completude existencial. Essa completude existencial, ela se dá pela satisfação do cumprimento da sua programação. Exemplificando, quando nós nos programamos, por exemplo, para fazermos uma palestra, fazermos uma apresentação, até desempenharmos um trabalho, quando nós completamos conforme planejado e aquele nosso trabalho, aquele nosso empenho atingiu uma finalidade específica, nós nos sentimos satisfeitos, completos. E aí nos vem uma euforia, né? Uma euforia de gratidão, uma euforia de realização. Então, na vida não é diferente. Quando nós passamos por um processo de completude existencial, nós acertamos a nossa missão pessoal, não fomos tão negligentes e fomos mais pontuais no acerto da nossa missão de vida, nós nos sentimos completo. Então, nós nos tornamos velhos, satisfeitos e não tão ranzinzas, né? Nós alcançamos esse completismo existencial quando administramos bem os nossos projetos de vida. Se nós administramos muito bem os nossos projetos de vida, naturalmente nós temos uma satisfação na nossa velhice, né? Na fase que nós já estamos nos preparando para retornar ao mundo espiritual. Então é muito importante dedicar parte da vida da gente
pensando qual é o nosso papel, qual é a nossa função e como nós podemos nos sentir completos, ter essa integridade, né? Muito importante. Embora seja inevitável nós dependermos uns dos outros nessa vivência física e multidimensional, cumprir a nossa programação existencial é uma tarefa pessoal, exclusiva. Então, essa tarefa pessoal e exclusiva, ela pode criar ou desenvolver um programa de crescimento, de desempenho, de aprendizado. Então, quando nós completamos nosso projeto de vida de forma satisfatória, aprendemos a administrar a vida e os seus desafios, cada fase, e você aprende isso e consegue direcionar a sua vida para os seus projetos, você acaba chegando, mesmo tendo essa interdependência, você acaba assumindo a responsabilidade de concluir essa missão de per si, ou por si só. Então, já existem inúmeras pessoas completistas que iniciam uma vida ou uma encarnação com uma missão específica ou com algumas missões específicas, e aí nós veremos que uma missão nos leva a ter outras tantas missões, né? Ou adquirir habilidades para trazermos esses processos evolutivos. Então é muito importante que na vida a gente pense bastante qual é a nossa programação existencial, o que é que de fato nós viemos fazer aqui. É muito importante notar que a vida física, ela não é a nossa vida real. A nossa vida real é a nossa consciência, o nosso espírito, que onde ele esteja para a gente é importante. Então, só que, como quando reencarnamos, esquecemos a nossa essência espiritual, nós damos muita atenção às coisas ainda bobas, tangível, passageira da vida física e dedicamos pouquíssimo tempo na reflexão filosófica profunda de quem somos, onde estamos, como é esse nosso processo evolutivo, de entender os bastidores da vida, para não darmos tanta ênfase a coisas que são passageiras e chega a ser até um pouco menos importante do que você se entender como consciência, saber quais são os seus projetos pessoais de desenvolvimento e evolução e se empenhar nesse sentido para que no fim da vida você se sinta completo, você tenha essa boa sensação de que passou pela vida e está plenamente satisfeito com o seu desempenho. Não é? Então, ser um completista existencial é você administrar bem os seus projetos de vida, não é? E também abandonar a lei do menor esforço, não é? Abandonar tudo aquilo que racionalmente você entende como ilógico para você atingir o seu propósito de vida pessoal. O mais interessante é que o prêmio de quem completa bem a vida é poder escolher no futuro o seu próprio corpo, um corpo mais aperfeiçoado, um corpo mais adequado para o seu desenvolvimento de suas missões. E também nós temos as pessoas que são multicompletista existencial. Que são essas pessoas? São pessoas são consciências altamente especializadas em reencarnar com missões específicas e desempenhá-la a contento. Então, há mais de uma vida, mais de uma programação existencial e essas pessoas conseguem completar. Então, cabe a reflexão, né? Será se em alguma das nossas vidas já fomos completistas? Será se nós já completamos missões que nós nos propomos no mundo espiritual e quando chegamos aqui conseguimos iniciar, começar, concluir e dar seguimento a essas missões específicas de vida, né? Então é muito interessante se questionar nesse sentido, porque à medida que nós vamos nos tornando lúcidos, entendendo esse processo, os bastidores da vida e nos entendendo, nós passamos a priorizar o autoentendimento, entender quem nós somos, entender o nosso micro-universo pessoal. Entendendo o nosso micro-universo pessoal, você começa a atuar não só como um corpo físico, como uma pessoa no plano físico, mas como um ser multidimensional que está aqui, por enquanto.
né, em uma passagem muito específica, desenvolvendo habilidades e contribuindo para o processo evolutivo. Então é muito interessante saber também que nós temos certamente algumas missões específicas. Se não tivermos consciência, até porque nós esquecemos quando reencarnamos, nós podemos criar missões aqui no intrafísico. E às vezes a melancolia ela pode ser um norte para as suas escolhas. Quando você decide algo e isso lhe deixa meio não tão satisfeito, pode ser um sinal de que não é o caminho adequado para você. Talvez não esteja alinhado ao seu propósito pessoal de vida, não é? A sua missão pessoal de vida. O que não tem nada a ver com você também ficar com medo do tamanho da sua missão. Por exemplo, uma criança quer ser um médico, ela tem uma trajetória assim longa, difícil. Mas ela desanimar não quer dizer que aquele não seja o propósito dela. Pode ser que ela esteja amedrontada com o tamanho, né, do esforço que ela tem que fazer para alcançar aquele objetivo. E muitas vezes nós nos tornamos não completistas, nós não completamos a nossa missão pessoal de vida, nós falhamos em nossa missão pelo medo do sacrifício e da força que a gente precisa fazer. Sacrifício não parece que é uma coisa doentia, né? Uma coisa macabra, uma coisa que tem que ser desgastante. Não, mas não há evolução sem esforço, né? O sacrifício, na verdade, eu chamaria de prioridades. Você tem que saber o que priorizar, respeitando as leis do seu corpo, se respeitando e respeitando as demais pessoas. Então, mas não há como você adquirir habilidades sem um esforço, seja no estudo, seja em qualquer que seja a sua missão, ela vem com muito trabalho. É importante também a gente saber que o nosso grupo evolutivo puxa muito a gente para as missões. Então, se nós nos desequilibramos uns com os outros, é natural que nós voltamos a reencarnar várias vezes para que possamos reequilibrar, restabelecer as questões éticas dentro do nosso grupo, não impondo a eles, que isso é o mais interessante que eu acho no processo evolutivo. Quando você volta várias vezes preso uns aos outros, no sentido de aprender, não é para você impor ao outro a mudança, muito pelo contrário, é para você se mudar. Porque quando você se transforma e se muda, automaticamente as pessoas ao seu redor lhe vê como exemplo, não é? E energeticamente você muda a si e aos outros. Então a gente pensa que quando nós desgastamos o outro, ou desvirtuamos o outro, nós reencarnamos juntos para ensinar ao outro como ser melhor. Não. Uma consciência é impossível você impor ou exigir que o outro aprenda. É um processo pessoal. Mas você pode ser sim uma inspiração, você pode ser sim um exemplo, e até deve ser, né? E isso você vai desconstruindo formas de pensar, você tem que se mudar. E esse processo é complexo, é difícil. Nós temos assistência, né, de conhecimento, informação, mas colocar a mão na massa para se transformar, para fazer uma reforma íntima, mudar sua forma de ser, sua forma de pensar, é um trabalho pessoal, solitário, né? Então, assim, eu posso tentar inspirar, ajudar, informar, mas o processo de mudança é uma iniciativa própria, não é? Então, nós voltamos unidos com o nosso grupo Karma, aí nos reajustando e buscando soluções para melhorar esse grupo, mas quem mais melhora somos nós. Então, é o paradoxo do egoísmo, né? Você ajudando o outro, você se ajuda automaticamente. Então, é uma via de mão dupla. E esse esforço que você empenha, você desenvolve habilidades que podem lhe ser útil em várias vidas. Se você desenvolve uma habilidade boa em ajudar as pessoas, tem pessoas que são boas em administrar recursos, ganhar dinheiro, por exemplo, que em todas as vidas que a gente teve nos últimos séculos, a questão financeira é muito importante para que tenhamos uma vida mais digna e consigamos desempenhar uma missão de forma mais satisfatória. Então, quem tem essa habilidade desenvolvida, em qualquer lugar que ela reencarne, ela levando esse impulso, essa latência desse conhecimento e conseguindo colocar para fora e desenvolver essa habilidade,
ela consegue ter um desempenho melhor, ela consegue levar mais dignidade. Então, são habilidades que você pode usar para melhorar o seu grupo karma. Vamos supor que venhamos a reencarnar na África, ou até por aqui mesmo, a gente tem lugares extremamente pobres também. E com esse conhecimento e essa habilidade, você pode gerar trabalhos, né? Gerar mais dignidade, trazer aí um processo de melhoria para aquele grupo. E você está aperfeiçoando ainda mais as suas habilidades. O incompletista, ou seja, aquele que erra na sua missão de vida, por exemplo, um comerciante que virou traficante. Ele é totalmente incompletista, ele não completou sua missão de vida, né? O político que se afunda em maracutaias, né? Ou em posturas antiéticas. Também ele não conseguiu completar, ter uma missão de vida satisfatória, né? Certamente ele será melancólico no fim da vida. Aí só observando, e certamente nós já passamos por processos parecidos, termos missões, nos empenharmos em uma missão em uma instituição e não ser o melhor que a gente podia do ponto de vista também ético. E aí chegar na velhice de forma melancólica, né? De forma triste. Você ser um motorista que acaba virando um assassino no trânsito, então não tem sentido algum também, não é? Tudo isso são formas de você colocar a perder as suas missões pessoais. O incompletismo também pode ser, tipo, o nutricionista que é obeso. Como assim? Ele não tem como ele ser um completista. Porque ele orienta os outros, mas não tem orientação para si mesmo. Então não tem sentido. Né? O pneumatologista que é fumante. Como assim? Um médico especialista em tratar e curar pessoas que têm problema no pulmão e fuma, né? Então é bastante incoerente. Então essas são formas de você, o psiquiatra também, demente, né? Então não tem muito sentido. Então são formas de você se empenhar em algo, mas você não está sendo integral totalmente. Quando você se propõe em uma área ou a se mudar, é interessante que você tenha coerência com aquilo que você faz para que você cumpra a sua missão de forma satisfatória. Então nós temos muitos desajustes de pessoas humanas desenvolvendo atividades com as quais elas não têm coerência, né? Não tem uma postura coerente com aquilo que faz. Dentro da religiosidade é melhor a gente nem tocar no assunto, porque também há muita incoerência, não é? E interessante, ó, todo nosso grupo evolutivo e toda consciência reencarna, para que ela complete bem a sua programação existencial, ela reencarna com um código de princípios pessoais. Código de princípios pessoais. O que é isso? A gente fala na religiosidade que é aquela voz interna, né? A voz da consciência. Então você tem um norte dentro de você, uma bússola. Isso nada mais é do que o seu código pessoal de princípios, né? É seu código pessoal que rege a sua própria vida, porque cada um de nós temos as nossas próprias regras. Essas regras, elas são naturais, né? E nós vamos construindo elas de acordo com as nossas vivências e experiências. Então é muito importante para a gente desempenhar bem uma missão na Terra, nós entendermos quais são as regras que nós temos, que já proporcionam um processo evolutivo mais fácil, e aqueles princípios que nós temos que impedem que nós avancemos. Então é visível, né, que algumas posturas nos permitem evoluir de forma mais tranquila, sem tanto desgaste, sem muita distração. Por exemplo, ser ético. Ser ético é uma técnica de vida sem a qual você não consegue ser um completista. Você não consegue completar a sua missão de vida de forma satisfatória. Então, o aspecto ético é bastante importante. Então, assim, dentro da programação existencial, tem aquelas super programação existencial, vamos dizer, combater a doença do século, né? Seria uma mega programação existencial, porque envolve inúmeras pessoas. O sujeito que vai ser beneficiado com o seu empenho, a sua ação, o seu trabalho, serão pessoas inúmeras, incontáveis. Então, essa será uma max proex, né? Ou seja, uma máxima, uma super programação existencial.
E também tem as pequenas programações existenciais, né? Que é quando nós já começamos a ter pequenas missões. Tipo, uma das minhas pequenas missões é tentar desencarnar com o máximo de discernimento possível sobre a existência do mundo espiritual e tentar pensar por mim mesmo, sem sofrer tanta influência do meio, né? Que a gente chama de assédio, obsessão, né? Então, todos nós somos assediados o tempo todo, seja pelo meio, seja pelo a religiosidade. Então, tudo isso interfere na sua forma de perceber o mundo. E você não pode perceber por você. Então, a gente precisa aprender e reaprender, né? A ver o mundo com os nossos olhos para que possamos perceber qual é o caminho mais adequado e como nós podemos construir o nosso próprio, porque cada um tem um caminho muito específico, muito particular e muito individual. E assim, as mudanças, você precisa fazer a sua missão gradualmente, sem muito drama e sem muito trauma. Você não precisa fazer uma mudança abrupta na sua vida. Tem que ser devagar, né? Você também não pode impor no outro uma mudança radical. Isso pode acabar com o equilíbrio da pessoa, com os arranjos que ela tem. Você não pode soltar muitas verdades assim na cara, né? Que às vezes pode traumatizar a pessoa. Que é o que a gente chama de estupro evolutivo, é quando você força uma pessoa a aprender o que ela não está pronta para aprender ou a fazer aquilo que ela não está pronta para fazer. Então você respeita. A melhor forma de você ensinar é pelo exemplo, não pela imposição, né? E aí a gente precisa fazer mudanças sem traumas, sem se auto-estuprar também, né? O auto-estupro evolutivo é quando você se força a fazer algo que você ainda não pode. Tem gente, tipo, por exemplo, que quer cortar a sexualidade do corpo físico. Isso é uma mutilação. Você precisa respeitar as leis do seu corpo físico, né? Para você conviver harmonicamente com ele. Então, são formas de... eu tento fazer isso para me aproximar do pensamento divino, ou pensar como um espírito, porque o espírito não tem sexualidade. Isso chega a ser uma deturpação total das leis da física, não é? Das leis do mundo energético, e também uma incoerência com a sua personalidade e a sua consciência espiritual. E aí também você precisa aprender a priorizar. Quais são as suas tarefas prioritárias? Então, são pontos importantíssimos para fazermos uma programação e cumprir uma programação. Quando você começou lá a sua programação existencial, vamos supor que é para ajudar as crianças, tem uma instituição aí, tudo mais. Você começa, já está velhinho, e ainda tem muita coisa para fazer, e isso depende muito de você. Você pode ganhar o que a gente chama de moratória espiritual. Moratória existencial. Moratória é quando aumenta o seu prazo. Então, assim, você ganha um suporte energético da espiritualidade para poder resistir à decadência natural do corpo físico um pouco mais, para você dar continuidade ao seu processo evolutivo. Mas isso é muito excepcional, é muito difícil isso acontecer, e só normalmente quando se trata de uma um super conhecimento que você vai trazer à humanidade, ou uma solução grande, ou uma atuação gigante. Nós precisamos priorizar, centralizar e dedicar tempo integral à gestão consciencial. A maioria das nossas programações existenciais estão focadas no conhecimento, né? Em trazer conhecimento, revelar conhecimento, resolver problemas que a sociedade tem. Tipo os estudos que já se tem da AIDS. Na década de 80 era quase um atestado de morte, hoje já não. As pessoas conseguem viver muito mais. Então, são formas de conhecimentos que você acaba trazendo à humanidade, do aspecto físico, mas que prolonga a vida e assiste, você ajuda muita gente. E é preciso também você tentar medir o seu nível de consciência, saber, você se conhece como espírito, né? Como consciência, o que é que você já percebe? Você percebe a realidade espiritual, não percebe? Isso é importante. Porque, assim, você vai viver com base no que os outros dizem, sendo que você tem olhos para ver, né? Então, é interessante também pensar no seu nível de consciência e lucidez, porque isso vai ajudar
a você a perceber o mundo ao seu redor e também a cumprir de forma bem mais satisfatória a sua programação existencial. E é muito difícil. Como é que eu vou descobrir quais são as minhas, né? As minhas programações existenciais? Quais são as minhas prioridades? Normalmente, quando você encontra o seu próprio caminho, as coisas fluem. Não importa o nível de sacrifício, não gosto muito dessa palavra e tendo a usar, que é muito costumeira. Muito trabalho, né? Ainda que tenha muito trabalho, você faz sem reclamar, né? E você cansa, mas não se estressa. Você entende o seu papel dentro da sua missão pessoal. Então, às vezes nos amedronta, porque às vezes são missões que requerem mudanças, e mudanças são difíceis, e nós somos preguiçosos, né? Então, nós acostumamos muito com a lei do menor esforço, né? Nós queremos muita mudança sem trabalho, e isso não existe, né? Então, é importante ter essa consciência. Então, você precisa se entender. E o processo de autoconhecimento dá um trabalho danado também. Às vezes são vidas e vidas para você entender quem é você, né? Então, isso é muito importante. Existe também um termo que eu acho bem interessante, que é o auto-revezamento consciencial. O que seria esse auto-revezamento consciencial? Revezamento é quando você tem uma corrida, né? Você passa o bastão para o outro colega para que ele continue a corrida por você. Isso seria um revezamento. O auto-revezamento é quando você começa uma obra em uma vida e você pega essas obras, o conhecimento que você produziu, deixa publicado de alguma forma e você acessa na próxima vida e dá continuidade àquele trabalho. Isso seria o auto-revezamento consciencial. Eu comecei a estudar, por exemplo, política nesta vida, desenvolvi o processo de democracia. Na outra vida eu volto, continuo estudando, acesso os conhecimentos que eu mesmo produzi na vida anterior e continuo aquela pesquisa e ainda trago muito mais conhecimento e desenvolvimento. Então nós também fazemos e somos capazes de fazer, e é muito possível que seja feito, esse auto-revezamento consciencial. Há espíritos que estudam por encarnações e encarnações a fio temas idênticos, né? São especialistas em política, especialistas em arte, né? Especialistas em um conhecimento específico. Então nós precisamos achar também o nosso, né? Qual é a nossa especialidade, qual é o caminho que a gente quer trilhar, o que é que a gente tem sede de conhecer e como que conhecendo, nos dedicando a este conhecimento, nós poderemos trazer inovações, auxiliar no processo evolutivo nosso e dos outros, né? Além dessa moratória existencial que pessoas empenhadas em sua missão de vida acabam ganhando no finzinho da vida para dar continuidade ao seu projeto, quando nós completamos por várias vidas as nossas missões aqui no plano físico, nós também ganhamos um corpo diferenciado. O nosso corpo, o macrosoma, é um corpo maior, mais forte, onde os órgãos internos são maiores. A exemplo disso, nós temos aqui Chico Xavier. Ele foi diagnosticado como tendo um macrosoma, ou seja, os órgãos dele eram maior do que os órgãos normais das pessoas convencionais. Então, certamente, se você tem um coração maior, se tem um estômago maior, um intestino maior, você tem muito mais energia, né? Então, você tem um processo de autoalimentação energética através da extração, enfim, da alimentação, da nutrição, você consegue viver por mais tempo. Isso é bem lógico e natural. Então, quando você também começa a desempenhar bem as suas missões de vida, você também ganha alguns bônus, né? Que a gente chama de paratecnologia. Você recebe, faz alguns downloads de tecnologias avançadas para quem se dedica e se esforça. Então, a dedicação e o esforço para completar as suas missões de vida, além de lhe dar uma satisfação, uma paz íntima gigante no fim de todas as suas vidas, lhe trará também alguns bônus para você dar continuidade a esses processos de crescimento. Então você recebe um investimento pesado, né, para continuar aí o seu desempenho das suas missões. Um critério super que seria o parâmetro para sabermos se estamos evoluindo ou não é o seu nível de ética.
ou melhor, o seu nível de cosmoética. Porque a ética ela se resume nas relações interpessoais ou nas relações na sociedade. A cosmoética ela vai um pouco além. É a sua postura moral, são os seus valores, multidimensional. Ora, eu não preciso respeitar só as pessoas físicas, eu preciso também respeitar os espíritos, as consciências, os extraterrestres, né? Os outros níveis de consciência. Eu preciso respeitar a natureza, eu preciso respeitar os animais que são pré-humanos, serão futuros humanos, né? Então eu preciso ter esse respeito holó, né? Um holó-respeito, um respeito total, com todos e tudo. Então eu preciso pautar a minha vida com um máximo de ética ou de cosmoética. E é o nível de ética que nós temos que determina o nosso retorno incessante às reencarnações de forma involuntária. Olha que interessante. Quanto mais instintivo e mais animal você é, mais preso você fica nesse processo de reencarnar de forma inconsciente. Por quê? Porque você ainda é animal e você, se eu mato o outro, naturalmente eu acabo tendo um desgaste energético, crio ali um vínculo e eu preciso reparar esse vínculo e tenho que voltar mais vezes. Então, o nível moral, a filosofia moral de como se portar, de como ser, de respeitar o outro, e todos esses valores que a gente vem estudando aí pela religiosidade, é muito importante, extremamente necessário para medir o nosso nível de evolução. Não há evolução sem cosmoética, né? Sem essa ética universal. Então, o meu comportamento aqui ou na China não pode desrespeitar os direitos dos outros. Seja consciência, não consciência, seja físico ou extrafísico, seja animal, planta, vegetal, tudo. Então é preciso que a gente aprenda a pautar a nossa vivência com respeito aos outros, né? Então isso é extremamente importante. E assim, eu gosto muito dessa questão de código, né? Nós temos nosso código pessoal de princípios, né? Que são a nossa forma de ver o mundo, interpretar o mundo e agir. Então a gente age com base nesse código. Todo mundo tem seu código pessoal de cosmoética. A gente chama de CPC. Com o direito é fácil porque a gente também tem um CPC, que é o Código de Processo Civil. Então nós temos o CPC da consciência. Nós temos o nosso código pessoal de cosmoética. Nesse seu código pode ter lá, matar é normal se alguém me agredir. Pode ser uma cláusula, pode ser um artigo do seu código, né? Pode ser do meu também. O meu é se pisar nos meus calos, vai receber de volta. E aí você pode ir alterando as cláusulas desse seu código pessoal de cosmoética à medida que você vai percebendo a importância de você só consegue cumprir suas programações existenciais de vida se você se empenhar em ser ético, né? Não matar os outros. Os 10 mandamentos da lei de Deus são só o primeiro que não é tão ético porque você tem que respeitar Deus e Deus ainda é uma abstração, então você puxa. Então, respeitar o próximo, já que é a imagem e semelhança de Deus, você já interpreta nesse sentido. Deus ainda eu estou um pouco distante, não entendo direito o que é, então deixa eu respeitar o que eu já entendo, né? Que é o outro, a vida do outro. Aí você já interpreta nesse sentido. Então, assim, todos nós temos o nosso código pessoal. Pode ser que o seu seja mais próximo ao que é ético ou está um pouco mais distante do que é ético, né? Então é interessante ter esse conhecimento. Porque quando você se conhece e percebe o quanto prejudicial é a sua postura dentro do seu grupo evolutivo e dentro do processo evolutivo, você pode se oportunizar uma reforma íntima. E melhor, você pode se reciclar durante a vida. Por exemplo, eu descubro que o meu hábito vai me fazer morrer mais cedo. E talvez eu não consiga completar minha missão de vida. Então é interessante que você recicle, né? Você faça uma reciclagem existencial e tente modificar. É fácil? Não, não tem nada fácil. Mas é extremamente desafiador. Eu penso que a gente tem que se entusiasmar, não energeticamente, porque se entusiasmar demais, seus obsessores chegam perto e acabam com o seu projeto. Mas você precisa ter consciência dos seus acertos e erros, de suas qualidades e dos seus defeitos para que você possa se aprimorar, porque só você pode fazer isso. E aí, com o nosso nível baixo de ética, leva a nossa interprisão. A gente fica preso um ao outro, até se fazendo sofrer aí, feito
meninos, crianças ainda, que não entendem que há uma coisa muito maior, há um processo evolutivo muito maior, há coisas muito mais importantes a serem atendidas. Exemplos de que causam essas interprisões grupocármicas. O que é que me faz ficar preso dentro de um grupo? As máquinas antissociais, os grupos de extermínio, né? Tem grupos aí que querem matar um monte de gente, assim, as máfias, ou seja, aquele conjunto de pessoas que lidam com crime, com drogas, manipulam economicamente o mercado, explorando o serviço, pessoas matando, desrespeitando as leis civis, humanas básicas. Imagine as leis cósmicas, né? As leis cosmoéticas. As inquisições, a Inquisição ela foi um processo de autoprisão. Imagine com quantos padres nós não estamos presos, ou com quantas pessoas que nos delataram aí para as fogueiras, né, santas, as santas inquisições. As torturas humanas também nos prendem, as guerras, os atos terroristas, os genocídios. Então, todas essas práticas antiéticas ou anticosmoéticas, porque você atinge direito não só da pessoa física, do corpo físico, mas você atinge o direito da consciência, geram as prisões kármicas. Então, nós estamos presos nesse sentido, até aí nos reconciliando, nos ajudando e evoluindo. Existem também essa nossa melancolia intrafísica, que é exatamente quando a gente não cumpre de forma satisfatória a nossa vida, né? Tem 3 tarefas na nossa programação existencial que são importantes serem tocadas. Tem a TACOM, que é a tarefa da consolação, e nisso a religião é ótima, né? Em consolar os outros. Ah, não, tudo passa, Deus vem para ajudar, você vai para o céu. Não é bem assim, não. Né? Aí vem a TARES, que é a tarefa do esclarecimento. Essa é mais difícil. Mas se você chega com um problema, para mim, eu não tenho que passar a mão na sua cabeça, eu tenho que lhe esclarecer. Vamos sentar aqui? Porque assim, se o problema está com você, a solução também. Então, eu preciso focar muito mais no esclarecimento para que você se recicle e não volte a cometer ou se permita chegar naquele erro novamente, do que simplesmente afagar, passar a mão na sua cabeça. Aí depois você pode chegar morta, né? Do outro lado. Então, você tem que se cuidar. Você precisa se cuidar. E às vezes, quando você consola a pessoa, ela não abriu os olhos, ela não entendeu como foi que ela foi parar naquele problema. E aí ela também não sabe como evitar. Então, se a pessoa reincide várias vezes no problema, essa tarefa da consolação, ela não é o melhor, mas ela já é um sinal de que você, quando você se predispõe a ajudar o outro, a consolar, a ouvir, já está também começando a largar o seu ego, de pensar só no seu próprio umbigo, e já está começando a se preocupar com o outro. Mas a TACOM é que nem remédio para dor de cabeça, ele é só um paliativo, ele não combate a causa. Então, quando chega uma pessoa com um problema perto de você, é interessante você consolar, para que ela restabeleça o equilíbrio. Mas também é interessante que você vá mais profundo, faça um diagnóstico mais profundo, que pense mais e ajude essa pessoa em definitivo, e não de forma superficial. Aí você pensa que ajudou, a pessoa pensou que foi ajudada, que a gente tem um feedback rápido, né? Tem um retorno rápido. Quando você consola a pessoa já sai dali aliviada e você também feliz por ter feito a pessoa ficar tranquila. Mas essa ajuda ela é um auto-engano, porque de fato você não resolveu o problema, né? Em conjunto. Você contribuiu, mas minimamente. Se você esclarecer, talvez você tenha mais chance dela aprender. E aí você também entrega a ela a responsabilidade dela, né? Porque cada um é responsável por si. E a gente só vai esclarecendo uns aos outros. Essa tarefa de esclarecimento, ela pode levar anos, né? Ou vidas. Às vezes você passa vidas e vidas estudando determinados temas para conseguir esclarecer um fato, trazer um novo conhecimento, enfim. E também tem outra tarefa, que é a TENEPS, que é a tarefa energética pessoal. Essa tarefa energética pessoal é quando você já começa a doar energias, né, seja para pessoas encarnadas ou desencarnadas, diariamente, por 1 hora por dia, de forma contínua,
Isso já lhe dá uma certa predisposição de você não viver a vida pensando só em você ou pensando só no corpo físico. Ou seja, você já sai do seu egão. Então, é uma técnica extremamente eficaz que também nos mantém conectados com a nossa paraprocedência. Se eu sou um espírito, só estou aqui de passagem, a TENEPS, que é essa tarefa energética pessoal, ela acaba me ajudando a estar em contato constante com o mundo espiritual. Então, isso me permite estar mais próximo de quem eu sou, né? De me conhecer muito mais. Então, isso é muito importante para o nosso processo de crescimento. Então, você consolar as pessoas, você esclarecer as pessoas e ainda doar energia para as pessoas é o início de um grande processo de ajuda ao outro. Então, aqui se inicia as pequenas programações existenciais assistenciais. Não há programação existencial que não tenha como cláusula pétrea ou como regra a assistência e a ajuda ao outro. Não há. Então, e essa ajuda ao outro é inevitável porque pelo autorrevezamento, ou seja, eu estou nessa vida, mas o conhecimento que eu produzi nessa vida pode me auxiliar em outro, né? Então, eu estou também me ajudando, eu estou ajudando a todos. Então, é muito importante. Quando você começa a ter esse tipo de postura, você já começa a ajudar os outros, a consolar, né? A esclarecer através de ensino, de cursos, de técnicas e tudo mais. Você vai achando técnicas de viver melhor e ensinando para os outros para que eles também tentem usar aquelas técnicas e se desenvolva mais. Então você já começa a entender como é que funciona a dinâmica do mundo, né? Essa assistência. E naturalmente, quando você começa com essas tarefas, seja ajudando, consolando, mandando energia, surge demanda de tudo que é lado. Então, em qualquer lugar que você está, vai aparecendo pessoas que precisam de ajuda, pessoas solicitando ajuda. Aí você vira um centro, né? Um centro de atenção, ou você vira uma unidade de pronto atendimento, né? Uma UPA. Você acaba sendo aí uma peça-chave na ajuda constante de inúmeras pessoas. E aí você já vê o processo evolutivo, né? Nós temos 4 tipos, por assim dizer, de pessoas que já começam a assistir. Nós temos níveis evolutivos. Nós temos a consciência humana mediana, mais lúcida, ou seja, eu já tenho consciência de quem eu sou e já começo a ajudar. Nós temos o ser desperto, tem o orientador evolutivo, que é aquele que organiza as encarnações de todo o nosso grupo evolutivo e quem ajuda, acaba ajudando. Ou seja, é o mais evoluído dentro do grupo. E ainda tem o sereno, o que a gente chama de sereno ou serenão, que já é aquela consciência que já está um pouco acima dessas paixonites, desse emocionalismo que a gente tem. Além disso, quando você começa a trabalhar, você tem a sua programação existencial, você trabalha no mundo físico, você também trabalha no mundo espiritual. E aí você tem o que a gente chama de OFF-X, ou oficina extrafísica, ou oficina espiritual. Oficina, em alguns idiomas, tipo o espanhol, oficina é escritório, né? Então, a oficina seria o seu escritório espiritual, onde você trabalha com equipes específicas. E, normalmente, nesses espaços tem uma aparelhagem, tem uma estrutura, coisas bem interessantes para você desempenhar bem os seus trabalhos assistenciais. É muito importante também ter essa consciência de que quando a gente começa a desenvolver programação existencial, nós começamos a desenvolver quem nós somos como consciência. Então, a recuperação da nossa lucidez, ela se torna mais rápida e é muito importante a gente se atentar de que temos missões. Tem muita gente ainda dormindo, adormecida aí com missões bem importantes a serem desempenhadas. E não pela questão do pouco esforço ou pela atenção demasiada que se dá às coisas que são transitórias, passageiras,
Tem pessoas que gastam fortunas, né, com beleza física, ou com festas, com bebidas em demaseio, enfim, com coisas que são totalmente passageiras, mas não querem investir, gastar tempo, recurso, dinheiro, com cursos de capacitação, com aprendizado, com boas obras, com bons livros, né? Com ações que venham a ajudar muito mais pessoas. Então, assim, a vida é sua, não é? O processo evolutivo é seu. Se você não prioriza, você acha que os outros vão priorizar? É muito difícil. Então, cada um tem suas missões. E as nossas missões sempre são no sentido de equilibrar e ajudar aqueles com quem nós tivemos relações, vivências, experiências de todos os tipos. Já imaginou quantos pais ou quantas mães a gente não consegue ajudar quando a gente completa uma missão de vida? Né? Quanto dos nossos entes queridos que a gente teve uma grande afeição, seja no passado, em outras vidas, seja nessa, nós conseguimos assistir ou ajudar quando nós nos envolvemos com coisas que são sérias, né? Então, nós precisamos dar mais atenção à nossa consciência, ao nosso lado espiritual, do que o físico. O físico, a gente precisa dar atenção para se organizar e aprender a viver nas regras do corpo físico, mas não em demaseio. Nós precisamos pensar as questões filosóficas básicas, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, são indagações que a gente sempre precisa ter. E, assim, esse nível de atenção que a gente dá às coisas que são passageiras é o que desenvolve as nossas tolices. Tem tanto estudo aí sério, profundo, que leva tempo de inúmeros profissionais para concluir asneiras, bestagens, coisas que não têm nenhum sentido evolutivo, que não traz nenhum desenvolvimento humano eficaz. Então, não tem muito sentido. E aí é preciso ter esse tipo de pensamento. Por exemplo, você tem uma coleção de armas em casa, certo? O que é que isso traz de positivo? O que é que isso agrega à sua consciência? O que é que isso te torna mais hábil nesta vida ou em outras vidas para você sobreviver bem, proporcionar aos outros que tenham um bom desenvolvimento? Em quê? Não é? Então, assim, não tem sentido. São coisas ainda muito materiais. E a gente precisa, tem muitas outras coisas, muitas outras questões que nós precisamos levantar. Muito pelo contrário, esse tipo de postura, colecionador de arma, a arma é feita para matar. O povo diz, não, mas eu posso me defender. Não, a finalidade de uma arma é feita para matar, ela tem uma carga energética própria. E essa carga energética é totalmente antiética, então ela pesa no ambiente. Esse peso energético de uma coleção de armas dentro de uma casa influencia diretamente na forma de pensar do colecionador. Ele vai sair matando as pessoas? Não necessariamente, mas dificilmente ele vai ter ideias inspiradoras de renovação, de prospectar a vida, de ampliar a vida. A base mental dele vai ser tipo armas, né? Então vai acabar pensando sempre pelo lado mais negativo do que pelo positivo. Então vai ficar muito difícil dele captar as ideias espirituais de evolução, de desenvolvimento e de crescimento. Então essas são as considerações sobre a programação existencial, que todos nós já podemos, se não temos e nem lembramos, podemos determinar, né, quais são essas nossas missões, ou nos propor algumas missões interessantes, perceber quem somos, quais são os nossos defeitos, nossas qualidades, e identificando defeitos que acabam com a nossa vida, fazer reciclagens. Ora, se meu problema é falta de dinheiro, deixa eu estudar como é que se melhora isso, né? Deixa eu ver como é que eu acho uma solução para este problema. E aí se propor a fazer reciclagem, estar aberto a crescer, a se desenvolver como ser humano, em todos os aspectos. Fácil não é, mas a satisfação que você tem em vencer a si mesmo não tem preço. Sem falar que você desenvolve habilidades que você pode usar por inúmeras vidas, né? Então ter essa coragem, por mais trabalho que dê, e dá muito trabalho, é muito gratificante, porque lhe proporciona crescimento e proporciona crescimento aos outros. Agradeço a audiência e até nosso próximo encontro.